E aí, pessoal, será que esse fundo HCTR11 consegue se recuperar? Alguns meses atrás eu fiz alguns vídeos falando do problema que aconteceu com esse fundo e eu dei uma olhada no relatório gerencial no último relatório gerencial desse fundo e eu percebi algumas mudanças que pode ser que daqui para frente esse fundo ele volte a melhorar os seus resultados. Eu quero explicar isso para vocês dentro do relatório do fundo gerencial do HCTR11, mas a bem da verdade é que desde o início do ano a gente tem uma queda absurda e essa semana nós voltamos a atingir as mínimas das cotações desse fundo do HCTR11. Tem outros fundos também que estão com problemas parecidos, que é o TORD11 e o DEVA11, mas eu vou trazer somente uma breve análise do HCTR11. Seja muito bem-vindo ao canal Invest Financeiro, meu nome é Bruno, aqui eu falo sobre ações, dividendos, renda passiva, liberdade financeira na Bolsa de Valores e sim, quem está investindo ainda no HCTR11, que é um fundo de papel chamado fundo High Yield, fundos de papéis onde você corre um pouco mais de risco, mas também tem mais retornos, está sofrendo aí com a desvalorização e vários problemas que o fundo está tendo aí com o CRIs, com o empreendimento lá, antiga Feira da Madrugada, enfim. Mas dando uma olhada no relatório gerencial, eu percebi algumas mudanças e eu quero mostrar para vocês dentro do relatório que pode ser, eu estou falando que pode ser, não é que vai acontecer, mas pode ser que nós tenhamos agora novos resultados a partir dos próximos meses. É preciso esperar para ver se o fundo vai dar a volta por cima ou não. Vamos lá para a tela do meu computador. Pessoal, aqui então com o Hectare Capital, né, o Hectare HCTR11, o relatório aberto. Relatório de junho, tá, pessoal? Foi o último relatório que eu consegui aqui. Não achei o relatório do mês passado, eles ainda devem publicar. Esse é o relatório mais atual aí do HCTR. Aqui ele já fala alguns dados, né? Os dividendos por cota de 50 centavos ao mês. Já tem vários meses que ele vem pagando 50 centavos. Isso dá um total de 0,85 de yield. Um médio atualizado aí do ano de 10,73. O valor de mercado de 1,29 bi e um valor patrimonial de 2,44 bi. Esses dados aqui, pessoal, eles estão um pouco distorcidos, tá? Haja vista que ocorreram inadimplências, então falar de valor patrimonial é meio complicado nessa situação, tá bom? Liquidez diária, média dos últimos 12 meses de 6,4 milhões, então até que tem uma liquidez relativamente boa, podemos dizer assim, mas uma liquidez boa seria acima de 10 milhões por dia, né? Eu julgo que seria para fundos imobiliários, mas 6 milhões para nós, que somos pequenos investidores, a gente consegue comprar e vender tranquilamente, tá bom? Aqui ele coloca um gráfico, né? Comparando o tipo de fundo com outros tipos de investimento, então ele fala que mesmo ainda na queda foi mais vantajoso que os outros investimentos, enfim. Não é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui ele fala algo interessante sobre as reestruturações, que é o que a gente espera que aconteça no fundo, tá? Então eu vou parar um pouquinho aqui para a gente ler e tentar entender o que está acontecendo. Vamos lá, ele diz assim nesse primeiro parágrafo. Devido ao cenário macroeconômico global, o encarecimento do crédito e a desaceleração econômica, a velocidade de venda das unidades dos projetos diminui, aumentam a inadimplência e as solicitações de distratos. Entendendo esses fatos que interferem diretamente nos resultados das instituições, porém não refletem o seu verdadeiro potencial. Ponto. Isso aqui é uma verdade. Tá? O fundo sim, ele tem mais risco, mas isso não interfere no potencial. Quando a gente olha e percebe que esse relatório foi feito em junho, ou seja, quase 2 meses atrás, a gente percebe que ainda nessa data de junho, nós tínhamos uma taxa de juros de quase 14%. Isso dificulta o crédito, traz as inadimplências porque encarece o dinheiro, então você não consegue arcar ali com suas dívidas. E é isso que ele está dizendo naquele momento. Mas a gente já começou a ter a queda dos juros, tá? E ele continua. Os credores concedem um fôlego financeiro às empresas para que consigam se reorganizar para passarem por esse período de forma mais saudável e sustentável possível, contribuindo para que suas obrigações e garantias sejam realizadas em dia. E aí ele continua. Como é de conhecimento, nos últimos meses, alguns CRIs investidos pelo HCTR11 têm enfrentado maior dificuldade em manter as razões de garantia e habilidade de realizar pagamentos conforme o fluxo esperado, impactando negativamente no desempenho dos dados da operação. Ou seja, resumindo, tem CRI que não está pagando HCTR, ponto final. Ficou muito caro o crédito, o cara não conseguiu arcar com a dívida, não está pagando. Vamos continuar aqui.
Quando se trata de reestruturação de dívidas em um fundo de crédito imobiliário, é essencial pensar e agir em benefício do investidor. Por isso, são exigidas contrapartidas que garantam mais segurança na operação e que a tornem mais rentável no futuro, quando estiver mais uma vez operando normalmente. Então, olha só, o que ele está dizendo aqui? Cara, nós vamos ter que se ferrar agora, nesse período vigente agora, no curto prazo, para que no futuro a gente consiga reaver todas essas perdas que nós tivemos agora. É isso que o fundo está falando. E como que ele vai fazer isso? Aqui ele começa a explicar. Exemplos de contrapartida. Aumento na taxa de juros, não agora, no futuro. Full cash sweep. O que quer dizer isso, Bruno? Usar o excedente de fluxo mensal para amortizar a dívida. Então a gente sabe que o fundo paga 95%, né, do que é a receita, e os CRIs eles podem pagar, se eles tiverem algum excedente de caixa ou de reserva de dinheiro, passar a pagar um pouco mais para amortizar a dívida. Participação em comitês de acesso a ferramentas de gestão da empresa, entre outras. Tá? Então, o HCTR ele está procurando, sim, sanar esse problema de várias formas. Isso que a gente tem que ter em mente. Aqui ele faz a comparação, né? Eu não vou ficar aqui vendo número, os CRIs, os FIIs, outros, total despesa, ele compara com março, abril, maio, junho de 2023, a gente percebe que veio caindo, né? O total de receitas, olha lá, em maio nós tivemos 36, em maio 35, né? Em junho 23, enfim, bem preocupante mesmo, tá? Histórico de distribuição, como nós vimos há um bom tempo, alguns meses ele já vem distribuindo 50 centavos, e a gente percebe que teve uma queda, né? A gente teve uma queda desde maio do ano passado, onde ele pagava 1,77, olha só, um absurdo, era o dividend yield do HCTR, e veio caindo. Mas desde março de 2023, nós estabilizamos aqui nos 50 centavos. Tá? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que muito provavelmente nós não vamos passar disso daqui. Tá? O fundo vai continuar garantindo essa rentabilidade. Quando a gente vem aqui para a carteira do HCTR, a gente percebe que ele é muito exposto em fundos de multipropriedade. São fundos que têm muito risco, né? Que é o caso lá do Shopping da Madrugada, né? Olha só, quase 50% de alocação nesse tipo de fundo, né? Aqui a gente tem todos o detalhamento do resto da carteira, eu não vou perder tempo com isso. E é exatamente aqui que eu quero falar um pouco com vocês. Aqui estão todos os CRIs, pessoal, desse fundo, tá? Um fundo de CRI, fundo de papel é um fundo de CRI, né? Temos vários CRIs aqui, quando a gente pega essa lâmina. E aqui a gente tem o status de cada um deles, ó. Nessa coluna a gente consegue observar o status. Se você pegar os vídeos anteriores, eu vou deixar no card aqui em cima, para você ver os vídeos anteriores que eu fiz com relação ao HCTR e ao problema que está tendo nesse fundo. O que acontece? Olha só, hoje nós temos alguns em vermelho, temos 1, 2, 3, 4, vamos ver se tem algum aqui embaixo, 5. Temos 5 CRIs aqui com vencimento antecipado. O que isso quer dizer? Cara, o CRI não vai conseguir pagar as dívidas. Só que anteriormente, se você ver nos vídeos, era muito mais os CRIs em vermelho. Agora eles passaram para ficar em negociação, um monte. Então olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 CRIs em negociação. Isso é um sinal bom, porque eles saíram de uma condição de inadimplência para uma condição de negociação. Então eles já começaram a sentar com os credores e começaram a entender e a ver como que eles podem resolver esse problema. E nós só temos 5 fundos que estão dizendo que não vão conseguir pagar, tá? E os outros aqui do verde e da setinha verde, aí tá tudo bem, eles estão adimplente em waiver, né? Ou seja, eles falaram que já vão pagar, mas vão rolar essa dívida, vão pagar mais à frente. E os outros que estão com a setinha aqui em verde estão adimplentes, estão pagando corretamente. A gente vê que aqui na segunda lâmina tem vários adimplentes, né? Ó, tem vários, ó. Tem muito FII adimplente, né? Então, assim, olhando isso aqui, mais especificamente, a gente percebe que realmente o fundo, ele está buscando resolver o problema. É um problema complicado, a gente não vai conseguir resolver do dia para a noite. Eu falei isso nos vídeos que eu gravei lá em fevereiro, em março. Então, assim, vamos ter que esperar os próximos relatórios e vamos ter que ter paciência, pessoal. Só que é o seguinte, antes de finalizar o vídeo, eu quero mostrar para vocês que talvez nós possamos estar vivendo uma das melhores oportunidades
no fundo HCTR11. Eu vou te mostrar isso no gráfico, olha só. Bom, aqui com o gráfico do HCTR11 em aberto, tá? O que acontece, pessoal? A gente atingiu uma mínima aqui em abril de R$ 41,90. E agora nós estamos cotados a 46,71. Então nós estamos bem próximo das mínimas. A gente teve uma alta alguns meses atrás e agora uma nova queda. Porém, essa queda está sendo acompanhada de uma melhora das negociações dos CRIs. Será então que não seria uma ótima oportunidade para a gente talvez aumentar um pouco a posição aqui para tentar pegar uma alta, tendo em vista que o mercado percebeu que esse nível de preço está muito barato? Porque quando chegou aqui ele fez uma subida de mais de 50%. Poxa, Bruno, mas o meu preço médio tá lá em R$100. O meu também. O meu tá em 105, 106 reais. Não, o meu deve ter caído, nem sei quanto é que tá meu preço médio, pra te falar a verdade. Porque faz tempo que eu não olho esse fundo. Porque eu deixei ele em quarentena. Eu fiz alguns aportes quando ele caiu por aqui, pelos 60, 70 reais. Depois eu não fiz mais, tá? Eu acho que até fiz aporte aqui perto dos 40 e pouco. Mas agora esse fundo me chama atenção novamente. Por quê? Porque ele está próximo às mínimas e eu percebi que no relatório gerencial desse mês, quer dizer, do mês de junho, que é o último relatório que nós temos para analisar, passaram-se vários CRIs a ficarem em negociação. Então, pessoal, onde que eu quero chegar com tudo isso? Não é uma situação fácil, não é uma situação onde a gente queria estar passando. O HCTR é um fundo high yield, um fundo que tem muitos riscos comparado a fundos de tijolo, por exemplo, fundos de logística, fundos de shoppings, enfim. A gente sabe que quando a gente corre mais risco, a gente quer mais retorno. Porém, a HCTR teve uma queda absurda aí de mais de 50% das suas cotações. Mas parando para analisar friamente agora, a gente pode sim estar diante de uma belíssima oportunidade de compra. Eu quero só te lembrar que esse vídeo não é recomendação de investimentos. Eu apenas estou expondo uma análise que eu faço aqui, bem superficial. A gente teria que entender o que é cada um daqueles CRIs, a gente teria que entender o prazo que eles querem se propor a negociar a dívida e começar a pagar as dívidas, enfim. Mas é muito importante a gente entender que se a gente tem uma perspectiva de melhora e um preço abaixo do que nós vimos antes, a gente pode estar diante de uma oportunidade para a gente aumentar nosso patrimônio e, quem sabe, valorizar aí 30%, 40%, 50% no curto prazo e ainda ganhar dividendos, rendimentos desse fundo. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha entendido. Se você conhece alguém que precisa dessa informação, compartilhe esse vídeo, faça com que essa informação chegue a mais pessoas e, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e me diz uma coisa, você investe aqui no HCTR11? Você está pensando em investir? Você tinha cotas e vendeu? Coloca aqui nos comentários para mim o que você acha dessa situação, desse fundo imobiliário. Muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo comigo. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.